muito bem-vindos. Estou aqui só a estabelecer as ligações e a ver se consigo ter acesso a todos os comentários. Vamos lá ver. Bem-vindos, bem-vindos. Só olhar aqui para os comentários para conseguir ver todos. Sejam muito bem-vindos. Então, como sabem, estamos aqui nesta terça-feira, nas lives, onde falamos aqui de temas que são muito, muito importantes. À medida que se forem juntando a mim, deixem-me aqui os vossos corações, para eu ver quem é que está aqui comigo. Estou só aqui a ligar melhor no Facebook para ter acesso aqui a todos os comentários. Estejam à vontade também para me fazerem perguntas. Vamos a isso. Bem-vindos, bem-vindos. Então, não sei se sabem, eu no domingo, aqui no dia 25 de Abril, no Dia da Liberdade, lancei o primeiro evento ao vivo, portanto aqui um retiro de Slow Aging e que vamos ter aqui muita informação sobre desenvolvimento pessoal também e estarmos aqui numa energia de abundância. E não se esqueçam que a abundância é viver em pleno todas as áreas da nossa vida e não tem só a ver com o dinheiro, é muito mais do que isso. Então já temos aqui as vagas bastante preenchidas mesmo, portanto quem quiser, temos muito poucos lugares, quem quiser envie mensagem para poder ainda marcar, vai ser no final de maio e eu depois deixo aqui o link nos comentários também para se poderem inscrever. Mas antes de mais, aqui as boas-vindas, sejam muito bem-vindos a este espaço. Pedir-vos também para partilharem esta live, nós nunca sabemos quem é que pode precisar neste momento de alguma informação concreta ou de alguma ajuda. Às vezes nós ouvimos uma palavra, ouvimos ali uma frase e sentimos, uau, isto foi mesmo importante. Portanto, vamos aqui ajudar pessoas, vamos partilhar esta live com aqueles que mais amamos para podermos, de alguma forma, trazer aqui alguma clareza e alguma informação importante. Hoje vamos falar aqui sobre um tema que eu acredito que seja um dos maiores desafios. Portanto, tem a ver com as crenças e como é que nós podemos ultrapassar e libertar-nos aqui de algumas crenças. Então, antes de mais, relembrando que no mês de Abril, mês da liberdade, então eu estive aqui, todas as lives foram muito à volta da libertação, portanto, libertação energética, libertação emocional das nossas emoções e hoje vamos falar de forma muito prática e concreta sobre a libertação das crenças. Mas para isso vamos perceber um pouco mais o que é que realmente são crenças. Então, crenças são ideias pré-concebidas que nós acreditamos quase como se fossem verdades absolutas, que podem ser positivas ou negativas. Então, nós temos crenças positivas, que são crenças possibilitadoras. O que é que significa? Significa que eu acredito em algo com tanta fé e com tanta força que aquilo ajuda-me em alguma questão concreta da minha vida, ajuda-me a ter sucesso, ajuda-me a ser mais feliz. Então chamam-se crenças possibilitadoras, aquele tipo de pensamento que nós temos que realmente nos ajudam a evoluirmos e nos ajudam aqui a termos mais sucesso em todas as áreas da nossa vida. Mas a maior parte das crenças e a maior parte daquilo que é falado está diretamente relacionado aqui com crenças negativas. O que é que isto significa? São crenças limitadoras. Portanto, crenças que nos limitam, bloqueiam os nossos pensamentos, bloqueiam aqui aquilo que nós acreditamos e as nossas possibilidades de evoluir. Então, crenças limitadoras existem um sem número, podem-me deixar aqui nos comentários, eu não vou estar aqui a explicar porque são tantas e cada uma pode ter as suas, mas se sentirem, se quiserem partilhar, se tiverem aqui alguma crença neste momento que saibam que não vos está a ajudar na vossa vida, é bom sempre partilhar, porque quando partilhamos assumimos um compromisso e as outras pessoas estão ali em cima e vão nos ajudar a libertar de alguma forma essa crença. Mas existem muitas crenças sobre tudo e mais alguma coisa. E a tomada de consciência de que elas existem é o primeiro passo para as podermos corrigir. Mas antes de corrigir, vamos perceber como é que elas surgem na nossa vida. Então, elas surgem de três formas muito concretas.
Em primeiro lugar, através das experiências adquiridas. O que é que isto significa? Significa que aquilo que eu vejo os outros fazerem à medida que eu vou crescendo, vai se tornando uma crença em mim. Então imaginem que se as pessoas crescem, por exemplo, num ambiente ou na escola e que estão sempre ali a dizer tens que estudar muito, porque se tu não estudas muito, se não ficas ali agarrado aos livros 3 horas por dia no mínimo, não vais ser ninguém. E a pessoa pensa sempre que nunca vai ser ninguém. Ficou ali enraizado nessa situação. Porquê? Porque devido àquilo que lhe foram dizendo ao longo dos anos, não é? Portanto, isto cria uma limitação na pessoa. Outra forma de criar limitações através das crenças é através das experiências visíveis. Portanto, uma criança que está a crescer num ambiente, se calhar, mais desafiante, aqui, por exemplo, a nível financeiro, que as pessoas estão sempre com medo de gastar, que as pessoas estão sempre, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes fazer aquilo outro, vai crescer com uma crença que também nunca pode, vai crescer com uma crença de carência, vai sempre faltar algo. Não é? E outro tipo de forma que nós ficamos aqui com crenças limitativas, portanto, que nos bloqueiam, tem a ver com experiências. Portanto, um acontecimento concreto na nossa vida, normalmente acontecimentos traumáticos, que foram de tal forma desafiantes que acabaram por nos bloquear e ficamos aqui com a sensação de que sempre que acontece ou isto, ou sempre que eu ouço determinada situação, eu automaticamente bloqueio a minha energia e fico aqui ligada a uma situação de crença. E, portanto, estas são as várias formas aqui ditas de forma muito simples, como é que se identificam crenças e o que é que elas significam na nossa vida. Mas há imensas, se vocês quiserem partilhar, eu vou vendo aqui os comentários. Há imensas coisas, há pessoas que acreditam que não conseguem ter sucesso se não trabalharem muito, que se não muitas horas seguidas, não é? E isso é mesmo uma crença, porque não existe um único milionário à face da Terra que trabalhe por dinheiro, trabalhe por hora. Portanto, todos os milionários, ninguém trabalha por hora. Porquê? Porque nós só temos 24 horas no nosso dia. Então, 24 horas no dia é sempre altamente limitado para construir riqueza. Então, todos os milionários, se querem realmente ter uma vida muito abundante, têm que arranjar formas de gerar riqueza que não dependa das suas horas de trabalho. Então, as pessoas que têm uma crença, que acreditam que têm que trabalhar muitas horas para ganhar muito dinheiro, isso é uma crença que é muito fácil comprovar que não é real. Mas o que é facto é que nós muitas vezes acreditamos nessas coisas e acabamos por bloquear todas as nossas oportunidades de sucesso, de saúde, aqui de uma data de coisas. Então é por isso que este assunto é mesmo muito, muito importante nós olharmos para isso de forma muito concreta. Então, qual é o passo para desmistificar aqui as crenças e podermos corrigir? É a tomada de consciência. Então, a partir do momento que nós temos a consciência, tomamos conhecimento que eu tenho aquela crença e sei que aquele tipo de pensamento, que aquela crença me está a limitar na minha vida, então eu tenho que fazer alguma coisa para me libertar dessa crença, não é? Então, sem tomada de consciência não há mudança, não há evolução, não há cura. Portanto, é fundamental verbalizarmos, tomarmos consciência de temos um determinado tipo de padrão de comportamento que bloqueia a uma determinada área da nossa vida, ou uma questão concreta de sucesso, ou questões de saúde também, o que quer que seja. Então é muito importante nós tomarmos consciência do que é que nos está a limitar, para podermos depois passar para o passo seguinte, que é aqui a questão da cura. Então, quando nós queremos curar, nós temos que perceber que existem duas coisas muito importantes, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, a forma como a nossa cabeça reage e o nosso corpo. Então, tarefas repetidas, portanto, quando eu dou ao meu corpo e, portanto, quando eu digo ao meu cérebro e começo aqui a ter tarefas repetidas todos os dias, eu começo a criar um hábito. E é um hábito que me vai ajudar a gerar uma nova crença. Porquê? Porque são as tarefas repetidas que nos levam à mudança. Já vos aconteceu, por exemplo,
imaginem que se esqueceram de um PIN do telemóvel ou PIN do multibanco, esqueceram-se, ficaram ali um bocadinho atrapalhados por uns momentos, mas mal agarram no telemóvel ou mal vos dão a máquina do multibanco, o dedo vai carregar nos botões certos e o código vem à cabeça. De certeza que isto já vos aconteceu. Então o que é que isto quer dizer? Que vocês repetiram aquela tarefa tantas vezes que se tornou um hábito e que é totalmente automático. Então, quando nós queremos criar uma crença positiva, portanto, alterar as nossas crenças negativas por outras que sejam mais positivas para nós, portanto, por outras que nos incentivem à mudança, que nos incentivem a termos uma vida melhor, nós automaticamente temos que criar um hábito, portanto, tarefas repetidas todos os dias que nos ajudam a pôr o corpo sempre a acreditar que aquilo é verdade. Então esta é a forma mais simples. Só que agora, qual é a notícia menos positiva? É que o ser humano tem uma grande dificuldade de encarar a mudança. Em primeiro lugar, vai ter aqui uma grande dificuldade em tomar consciência que realmente precisa de mudar alguma coisa e depois as pessoas mais iluminadas e mais despertas, a minha querida Rita, a Cinderela que acabou de entrar, beijinhos, querida, bem-vinda. As pessoas assim mais iluminadas, que realmente percebem que precisam de ajuda, trabalham nesse sentido e conseguem realmente depois fazer uma transformação, porque tomam consciência que há algo que os está a limitar e que precisam de ultrapassar essa crença, mas a maior parte das pessoas, o que é que acontece? A maior parte das pessoas é avessa à mudança, é avessa a olhar para dentro, tem medo de olhar para dentro e perceber, epá, será que eu sou realmente assim? Mas eu não gosto nada de mudar. Então, a maior parte das pessoas, e aqui digo pelo menos aí 90% das pessoas, só muda quando está numa situação limite. O que é uma situação limite? É acontecer uma desgraça qualquer. Um problema de saúde, alguém morreu, um desemprego, uma separação. Só quando a pessoa, de repente, vê-se ali sem chão, foi obrigada à mudança, é que percebe, pá, então eu se calhar tenho que fazer alguma coisa. Então, seria muito mais fácil nós mudarmos as nossas crenças ou mudarmos os nossos comportamentos através do amor e não pela dor. Então, aquilo que o ser humano está habituado é só mudo quando estiver num nível de dor insuportável. Mas se nós tomarmos consciência que temos uma crença que nos está a limitar, se tomarmos consciência que podemos ter uma vida muito mais feliz, podemos ter outro tipo de crenças positivas que nos ajudem, por exemplo, aqui à nossa saúde, como é o caso da Rita. Portanto, a Rita teve aqui uma data de limitações na vida dela, mas depois o que é que nós fizemos? Fomos trabalhar a cabeça dela para ela conseguir acreditar que podia ter mais saúde, conseguir acreditar que podia resolver uma data de problemas de saúde. Eu já fiz uma live com a Rita, que até partilhei e saiu numa newsletter, porque é impressionante mesmo a história dela, e obrigada por estares aqui, minha querida, mas é exatamente isso. Portanto, durante muito tempo os médicos disseram que ela não tinha a mínima hipótese e que até já devia ter partido para outro plano. E ela foi acreditando naquilo e a vida foi perdendo brilho. Mas de repente nós cruzámos, graças a Deus, e eu disse, oh Rita, tudo é possível, só tens é que trabalhar a tua mente. E então ela começou a trabalhar de tal forma a acreditar na saúde dela. E os progressos têm sido absolutamente incríveis. Então é bom ela estar aqui neste exemplo muito concreto, que quando nós mudamos uma crença, imaginem uma pessoa que há anos que vos dizia que vocês, pronto, já deviam ter morrido, não é? E uma pessoa jovem com 30 e poucos anos. E a pessoa fica ali um bocado perdida na vida. Mas quando muda essa crença, quando percebe que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade, automaticamente nós conseguimos mudar tudo na nossa vida. Então, os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Portanto, pensem bem quais são os vossos pensamentos. Pensem bem qual é a vossa realidade. Façam as contas. Percebam o que é que está a acontecer neste momento na vossa vida, que é uma consequência direta dos tipos de pensamentos que têm todos os dias. Então, a maior parte das pessoas, de certeza absoluta, que está numa vida frustrada, infeliz, a sentir que precisa de um impulso para a mudança, que precisa de ser mais feliz, ou quer um relacionamento amoroso, ou quer ganhar mais dinheiro, ou quer mudar tanta coisa, e continua estagnada à espera que alguma coisa aconteça.
Então, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós não mudarmos os nossos pensamentos que estão diretamente relacionados com a nossa personalidade, nós não conseguimos criar novos hábitos que sejam saudáveis e que sejam positivos na nossa vida. Então nós temos que tomar consciência que a nossa personalidade, que é constituída pelos meus pensamentos, pelos meus comportamentos e pelos meus sentimentos, a nossa personalidade diz tudo aquilo que é a minha realidade. Então, se de alguma forma eu não estou feliz na minha vida e tenho um tipo de realidade que não é a melhor para mim, significa que eu tenho que mudar a minha personalidade. E na minha personalidade eu tenho que mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações. Se eu não tomar consciência disso, se eu não mudar pelo menos os meus pensamentos, nada muda. Então, depois de eu tomar consciência que tudo depende de mim, eu vou criar uma nova crença, e uma nova crença possibilitadora. Portanto, uma crença que nos vai ajudar a atingir um determinado objetivo. Foi exatamente aquilo que a Rita fez. Portanto, a Rita, quando percebeu que ela era a única responsável por ter mais saúde na vida dela, por ter mais anos de vida, porque literalmente os médicos disseram mesmo que ela nem devia estar viva àquela altura do campeonato, e quando ela percebe, não, mas sou eu que determino a minha vida, sou eu que determino a minha saúde, e começa a mudar radicalmente os comportamentos dela, os pensamentos dela e as ações do dia a dia, automaticamente a vida dela começou a mudar. Então, muito obrigada por estares aqui, minha querida, hoje, porque é mesmo um caso muito concreto de pessoas que diziam tipo, que já estava morta e que está cada vez melhor. Portanto, eu até fico emocionada em falar sobre ti porque, meu Deus, é daquelas coisas que eu às vezes digo, eu tive medo porque eu apenas arrisco em fazer as experiências e eu confiei muito, eu senti muito que a Rita era uma pessoa muito determinada e acho que ninguém deve ter um prognóstico de, olha, a sua vida vai acabar dentro de uma semana. E então tudo aquilo que se puder fazer para ajudar a pessoa a libertar essa crença de que vai morrer a qualquer momento e criar uma nova crença possibilitadora que a ajude a ter mais saúde, eu iria fazer. Portanto, apesar do medo de não saber se iríamos poder ter bons resultados ou não, eu quis muito arriscar, quis muito trabalhar com a Rita porque ela é absolutamente incrível. Por isso, isto é prova viva de que em qualquer área da minha vida, tão querida, a Rita diz que eu mudei a vida dela, grata de coração. Então, isto é a prova viva de que em qualquer área da nossa vida nós podemos mudar radicalmente, mas para isso nós temos que mudar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Ninguém pode pensar que agora de repente fica sentado no sofá a vida inteira sem fazer rigorosamente nada de diferente e que vai ter ações, portanto, vai melhorar a sua vida. Portanto, as consequências da nossa vida, os resultados que nós temos estão diretamente relacionados com a nossa personalidade e com aquilo que nós fazemos no dia a dia. Se eu tenho maus pensamentos, se eu acho que não presto, que sou isto, que sou aquilo, se eu estou sempre a falar mal para mim própria, a minha vida vai ser uma porcaria, desculpem a expressão, mas é que é mesmo verdade. Então, se eu começo a ter cuidado da forma como falo comigo, se eu começo a ter mais respeito pelos meus pensamentos, mais respeito por mim própria, então a vida começa a mudar. Então, nós, se queremos ter saúde, nós temos que ter pensamentos de saúde. Se eu quero ter mais dinheiro, eu, na minha maneira de ser, nos meus pensamentos, eu já tenho que ser uma pessoa com uma mentalidade abundante. Então, se eu estou sempre a invejar as outras pessoas, porque é que aquele tem e eu não tenho? Eu não estou abundante, eu não estou com uma mentalidade abundante. Então, se eu quero ter uma vida melhor, eu tenho que ficar altamente feliz para as outras pessoas terem sucesso. Significa que eu me estou a preparar também para isso. Se eu quero ter mais amor na minha vida, não posso ficar à espera que venha um príncipe encantado. Eu tenho que ser a primeira a trabalhar o meu amor próprio. E por aí fora. Portanto, isto é um ciclo vicioso que, acima de tudo, representa aquilo que nós somos na prática. Portanto, se nós não mudarmos a nossa personalidade, nós não conseguimos mudar os nossos pensamentos nem as nossas ações e continuamos sempre limitados e acabamos só por mudar alguma coisa na nossa vida após uma desgraça. Então o ser humano vai ficar ali sentadinho no sofá, espera que alguma coisa caia do céu. E depois cai uma pandemia do céu para obrigar as pessoas a repensarem as vidas, não é? Então há pessoas que estão muito bem depois desta pandemia e que estão cada vez melhores,
Porquê? Porque já se estavam a preparar antes para isso, não eram pessoas que estavam no sofá à espera de alguma coisa, e depois há outras pessoas que ficaram altamente assustadas e que estão muito mal mesmo. Então, somos nós que temos o poder de decidir em que lado é que queremos estar. Eu sempre escolhi estar no melhor lado possível, porque é só isso que me faz sentido. Não faz sentido nenhum uma vida de sofrimento. Ninguém deve aceitar uma vida de sofrimento. Nós temos momentos desafiantes, momentos da vida, que pode ser 6 meses, 1 ano, 10 anos, pronto. Temos momentos desafiantes, mas não temos uma vida inteira de sofrimento. E eu ouço muitas vezes nas minhas consultas e assusta-me mesmo as pessoas novas ainda a dizerem que já desistiram, que é uma vida de sofrimento, que é a sua cruz, que vai ser sempre assim. Não é. Não é. Então, se nós mudarmos a nossa personalidade, os nossos pensamentos, automaticamente nós conseguimos atrair coisas melhores para a nossa vida. Essas coisas melhores para a nossa vida são atraídas através do hábito, da criação de hábitos saudáveis. Então, se eu não tenho hábitos saudáveis de saúde, se eu quero ter mais saúde, eu tenho que passar a ter hábitos saudáveis de saúde, nem que seja de beber água, porque há tanta gente que nem sequer percebe a importância do que é beber água, que é fundamental para estarmos vivos. Então, se eu quero ter mais dinheiro, eu tenho que ter hábitos saudáveis que me ajudem a ter mais dinheiro. Como, por exemplo, não gastar dinheiro em coisas supérfluas, como, por exemplo, revistas de papel ou o que é que seja, que hoje em dia está tudo na internet. Nem coisas que não são boas para nós. E por aí fora. Então, isto é a base de tudo. Então, é o hábito, são as tarefas repetidas todos os dias que nos vão ajudar a criar uma nova realidade, portanto, que nos vão ajudar diretamente a mudar a nossa personalidade. Portanto, tal como nós de repente nos esquecemos do PIN, mas depois se formos ali ao sítio dos botões, pomos lá, carregamos no sítio certo, nós também podemos treinar isso e também podemos fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Mas lá está, precisamos da criação de um hábito saudável. E para isso temos que ter consciência qual é a área da vida que eu me estou a bloquear, qual é a situação concreta que eu não estou a ser boa para mim própria, o que é que realmente eu poderia melhorar. E se eu tenho consciência disso, eu consigo de forma muito concreta começar a fazer tarefas repetidas todos os dias que me ajudem a criar um novo hábito e, no fundo, a criar um pouco uma nova personalidade, um novo eu, que me ajude a ser mais feliz em todas as áreas da minha vida. Então, isto é mesmo muito, muito importante. Não fiquem à espera de serem literalmente empurrados para a mudança. Criem a vossa mudança diariamente, todos os dias. Se há alguma coisa que não está bem na vossa vida, tentem perceber. Então, porquê é que isto não está bem? O que é que eu acredito? O que é que eu faço no meu dia a dia? Quais são os comportamentos que eu tenho? Quais são os pensamentos que eu tenho que me fazem ter esta realidade neste momento presente? Que me fazem não ser feliz nesta área? Que me fazem estar bloqueado num determinado assunto? Então, temos que ter a capacidade de olhar para dentro, de perceber o que é que estamos a fazer e o que é que podemos corrigir para criar uma vida muito melhor. E depois criamos uma nova crença, não é? Criamos crenças possibilitadoras. A Rita começou a acreditar que podia ter mais saúde, começou a acreditar que podia viver muitos mais anos do que aquilo que os médicos disseram, não é? E isso ajudou a mudar radicalmente a sua personalidade, portanto tornou-se uma pessoa altamente focada, com novos hábitos de saúde, a ter mais cuidado com a alimentação, a mexer-se mais, a fazer exercício físico, uma data de coisas. Então isto é fundamental, mesmo, mesmo. Portanto, é a tomada de consciência de qual é a crença que nos está a limitar para podermos corrigir e para podermos criar um hábito que nos leve a uma nova crença e uma nova vida com mais equilíbrio e com mais felicidade. Todos merecemos ser felizes, ninguém veio cá para sofrer. Tirem isso da vossa cabeça. Quando alguém vos diz, é a minha cruz ou é a minha sina, isso não existe. Isso são crenças religiosas que nos foram incutidas ao longo dos anos. Mas o mais importante é aquilo que as novas crenças que nós podemos criar. Então não devemos ficar bloqueados nas crenças que são más para nós, devemos trabalhar para criar boas crenças, está bem? Então é por isso que, por exemplo,
a espiritualidade é a base da criação de crenças saudáveis. Porquê? Porque nos ensina a aceitar todo o tipo de religiões, portanto não existe divisão, enquanto que as igrejas criam divisões, na espiritualidade nós aceitamos todos os tipos de credos, todos os tipos de pensamentos, e acima de tudo é uma base mais para a vida saudável, é uma base para nos preocuparmos com o bem-estar, é uma base para percebermos que tudo é energia. Se tudo é energia, se eu vou estar aqui com uma energia agressiva, eu vou trazer agressividade para a minha vida e por aí fora. Então isso é a base de tudo. Vou só fazer aqui a partilha antes de finalizar, porque no Facebook vocês não estão a seguir aqui os comentários da Rita. Portanto, a Rita, ela tem o nome Cinderela sobre rodas, depois podem procurar, e a Rita já há alguns anos que vive numa cadeira de rodas e usa um aparelho 24 sobre 24 horas para respirar. Sem isso não respira e, como é óbvio, obviamente, iria morrer. E o que é facto é que nós começámos a trabalhar juntas com um grande orgulho meu, eu fico mesmo muito emocionada com isto, e a Rita conseguiu perceber que a saúde dela só dependia dela. Então ela foi trabalhando a sua mente, os seus comportamentos para mudar aquilo que estava a acontecer na vida dela e aquilo que ela estava totalmente bloqueada, simplesmente à espera da morte. E foi incrível, há cerca de um mês atrás nós falámos sobre esta experiência e eu não estava à espera, e estávamos a fazer uma live e a Rita tirou o aparelho e teve para aí 10 minutos a falar sem o aparelho de respiração e eu desatei a chorar porque não estava à espera que ela fizesse uma coisa dessas, e depois algumas pessoas até me mandaram umas mensagens a perguntar: mas ficaste assustada, o que é que aconteceu? Não fiquei nada assustada, só fiquei feliz porque não estava à espera, então foi mesmo um chorar de emoção. Então, isto para vocês perceberem que mesmo nos maiores dramas, nas coisas mais desafiantes em que uma pessoa, se porventura não tem um aparelho de respiração, morre, nós podemos sempre ter soluções, nós podemos sempre acreditar numa vida melhor. Então nós podemos sempre, sempre escolher um caminho melhor, mas para isso temos que ter a capacidade, a coragem de olhar para dentro e de percebermos o que é que eu tenho que mudar na minha personalidade que me tem andado a bloquear. Então vamos depois fazer esse trabalho e vamos mudar aquilo que é necessário, está bem? Então hoje alonguei-me aqui um bocadinho porque a Rita estava aqui presente e eu queria muito partilhar um pouco desta experiência, que tem sido uns meses mágicos aqui o nosso trabalho em conjunto, e pronto, e fico sempre muito, muito feliz por poder partilhar isto também para vocês perceberem que há coisas que eram considerados mesmo que era impossível acontecer e que acontecem. Portanto, tem a ver com muito aquilo que eu acredito que é a energia dos milagres, mas a energia dos milagres acontece quando nós acreditamos que isso pode existir, não é? Portanto, o que é que me interessa todos os dias acender velas e pedir milagres se eu não acredito? É preciso eu acreditar, não é? E depois ter ações concretas, novos hábitos, no caso da Rita, portanto, fazer exercício físico, treinar a respiração, uma data de coisas para mudar radicalmente, não é? E isso é o mais importante. Então, estou mesmo muito feliz, obrigada aqui pelas vossas mensagens, grata de coração aqui por, por esta live, por esta partilha, por ter, a Rita diz que está feliz por eu ter acreditado nela, eu simplesmente acredito nos sonhos de todas as pessoas e só os ajudo a alcançarem os seus sonhos, porque era o que eu mais gostaria, era que também acreditassem nos meus. E então durante muitos anos, quando andei assim meio perdida à procura, seria tudo muito mais fácil se eu tivesse ferramentas para acreditar nos meus sonhos, que é algo que neste momento já consegui acreditar e mudar radicalmente a minha vida, graças a Deus, mas pronto, é normal, há alturas em que passamos maiores desafios. Então, muito, muito grata por todas as vossas mensagens, estejam à vontade para me enviar mensagens privadas, aquilo que for, alguma pergunta, alguma coisa concreta que eu possa ajudar. Não se esqueçam então, no final de maio, de fazer um retiro espetacular com a Bárbara Taborda, portanto nós já temos aqui as vagas quase, quase, quase preenchidas, mas quem ainda quiser envie mensagem também, eu vou deixar aqui o link para quem quiser inscrever-se ainda, está bem? E marcaremos encontro muito em breve, já sabem, no YouTube, às sextas-feiras, onde falamos de amor às 23h23 e na nossa meditação ao domingo, às 19h19, está bem? Então despeço-me com um beijo enorme nos vossos corações e encontramos em breve. Obrigada, beijinhos.